Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, parabenizar a iniciativa do deputado Flávio Serafini e do nosso presidente Guilherme Delaroli por esse projeto que, na verdade, é uma vitória da luta dos estudantes do Estado do Rio de Janeiro. É uma vitória que a gente acompanhou, inclusive, nesse processo de reivindicação. Afinal de contas, como diz também uma das faixas levantadas aqui, estudar não pode ser privilégio. Então, nesse sentido, falar de acesso, falar de democratização ao acesso a estabelecimentos de ensino é central. Eu, inclusive, senhor presidente, tive a oportunidade, quando eu estudei em Barcelona, de ter um T-Jovem. Esse T-Jovem era um transporte que dava direito aos estudantes a irem em todos os estabelecimentos, desde educacionais como culturais. Então, falta isso de maneira concreta para os nossos estudantes do Estado do Rio de Janeiro, mas essa é uma vitória que é da luta desses estudantes que nunca recuaram diante dos seus direitos. Então, parabenizando vocês, mas em especial parabenizando aos estudantes que lutaram por essa vitória. Obrigada, presidente. Senhor presidente, trata-se de um programa de apoio à maternidade nas universidades e que dispõe também acerca de diretrizes gerais para o acolhimento das gestantes, puérperas, mães de crianças e adolescentes. A gente sabe que todo o debate com relação às mulheres na ciência tem que ser precavido também dessa situação que todas nós mulheres estamos colocadas, de podermos ser mães. Então, nesse sentido, é central que essas universidades, o espaço da produção do saber e do conhecimento, tenha a possibilidade de acolhimento. E esse é um projeto muito completo, senhor presidente, porque trata também das questões do abono às faltas ou de ampliação dos prazos para a entrega de trabalhos, né? A gente está falando desde trabalhos de conclusão de curso a trabalhos do mestrado, do doutorado, ou seja, dissertações e teses de doutorado. Então, nesse sentido, é de muita relevância a gente garantir que essas mulheres tenham também não só a sua especificidade atendida, né? Afinal de contas, muitas vezes essas mulheres vão precisar fazer a sua licença maternidade e os prazos terão que ser estendidos. Então, esse é um programa geral atendendo ao pedido das mulheres universitárias, acadêmicas, grupos da UFRJ, da UERJ, da UF, grupos da Unirio, que vieram à procura do nosso mandato, inclusive com audiência realizada pela Comissão da Mulher, também nessa escutativa. Então, nesse sentido, é uma vitória das mulheres garantir que elas possam ter em plenitude a sua atuação. E aí são mulheres, senhor presidente, que muitas das vezes estão em duplas, triplas jornadas de trabalho, tendo que cuidar das crianças dentro de casa, inclusive, cuidar da própria casa. Então, o que a gente faz aqui é nada mais, nada menos do que justiça a essas mulheres, garantindo que essas mulheres possam levar os seus estudos, as suas pesquisas à frente e que elas possam também ser valorizadas por isso, porque, afinal de contas, elas se desdobram em milhões para conseguir chegar nesse lugar. E aí, senhor presidente, no bojo desse projeto, eu também não poderia deixar de dizer aqui e ressaltar da importância que a gente tem hoje, votando na CCJ do Congresso Nacional, o fim da escala 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho e apenas um dia para descanso, para o lazer, para levar o filho no hospital, para ter alguma coisa em termos de educação. Então, o fim da escala 6x1 é uma necessidade trabalhista. Hoje, teve uma pesquisa que demonstrou que mais de 70% da população brasileira apoia o fim da escala 6x1. E, Carlos Minques, quando a gente vai ver uma faixa etária, aqui a gente tinha os estudantes há pouco tempo, entre 15 e 40 anos, o apoio sobe para mais de 80% pelo fim da escala 6x1. Ou seja, desde os últimos 50 anos de lei trabalhista, é fundamental que o fim da escala 6x1 seja uma nova era para a classe trabalhadora no nosso país, que possa
ter o seu trabalho também em plenitude. E quando a gente fala da escala 6x1, é uma maioria, de novo, senhor presidente, de mulheres, mulheres negras, de favelas e periferias. Então, a gente precisa, e a população, e esse é um chamado à população, pressionar o Congresso Nacional, pressionar o presidente Hugo Mota, porque essa é uma iniciativa do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto com o movimento Vida Além do Trabalho, que está articulando toda a classe trabalhista para que a gente possa ter o fim da escala 6x1. Então, também é uma vitória, porque, afinal de contas, o presidente Lula colocou em regime de urgência. Se esse projeto não for votado em 45 dias, toda a pauta do Congresso Nacional será trancada. Então, nesse sentido, é o presidente Lula também tomando posição em defesa da nossa classe trabalhadora. Então, fim da escala 6x1, venceremos, senhor presidente. Obrigada. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei da deputada Tia Ju, que inclui na rotina escolar das instituições de ensino público e privado a coleta de informações sobre violência doméstica e familiar sofrida por mães de alunos matriculados. Esse é um projeto super importante que garante também que o ambiente escolar possa fazer, inclusive, o debate sobre a questão de gênero, a violência contra a mulher e toda a lógica de tentativa de invisibilizar, violentar as mulheres. Então, começa pelas mães desses alunos que muitas vezes apanham dentro de casa e esses alunos vêm ou se não seguem um ciclo de violência também, a gente tem a oportunidade de comprometer a escola também nesse processo. Inclusive, senhor presidente, essa semana eu estive reunida com a secretária de Educação, a Luciana Calaça, com quem falei de uma parceria que a gente pode fazer entre a SEDUC e a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que tem uma cartilha sobre violência contra a mulher, violência doméstica, para que a gente possa levar às escolas também. Tem um debate importante já aprovado no Congresso Nacional da Maria da Penha vai às escolas, exatamente trazendo a Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais eficazes do mundo, que possa ser de conhecimento também no ambiente escolar. Então, esse é um projeto super importante e o nosso parecer é favorável ao projeto e favorável às emendas de plenário. Senhor presidente, super importante esse projeto. Nós temos, com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o Outubro Rosa, garantindo a conscientização com relação ao câncer de mama, um câncer que é super invasivo. Inclusive, nós visitamos o INCA, acompanhando também o drama dessas mulheres e toda uma situação extremamente delicada. E quando a gente fala da prótese mamária, é algo que revigora a identidade dessa mulher, que muitas vezes ela se sente mutilada, né? Então, sem dúvida nenhuma, as mulheres que assim desejarem terem próteses, que elas possam acessar de maneira gratuita, porque é uma questão de humanidade, senhor presidente. E, obviamente, o Sistema Único de Saúde, e é referência, e nós vamos defender o Sistema Único de Saúde sempre, porque a gente se tem hoje um hospital como o INCA. Graças ao Sistema Único de Saúde, você não precisa ter dinheiro para acessar, inclusive, os serviços para tratamento do câncer no nosso país, e graças ao Sistema Único de Saúde, que causa inveja a outros países, que você, para pegar, se você cair, por exemplo, nos Estados Unidos, que a extrema-direita ama, se você cair de bicicleta, se vier um SAMU, uma espécie de SAMU para te levar, já é cobrado o seu transporte até o local, a unidade de saúde. E lá na unidade de saúde, tudo, o médico te olhar, você paga o espaladrapo, você paga exatamente tudo. Então, o Sistema Único de Saúde é, sim, revolucionário nesse país. É óbvio que tem questões, e a gente defende de maneira a fortalecer o Sistema Único de Saúde. Então, nesse sentido, dizer o quanto que é importante a gente garantir o trabalho humanizado a essas mulheres que hoje estão em tratamento do câncer e também referenciando o Sistema Único de Saúde, porque aí independe da sua classe social, independe da sua cor, independe do seu endereço, do seu CEP, essa mulher vai ser atendida porque nós temos o Sistema Único de Saúde
Viva o SUS. Obrigada, presidente. Para declarar. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, dia de hoje é um dia super importante, porque a gente está tendo no Congresso Nacional ali, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, um debate importante sobre o fim da escala 6x1. Ou seja, trabalhadores e trabalhadoras que trabalham 6 dias e só tem um dia de folga. Ou seja, um processo de escravização moderna, onde essa pessoa não consegue viver a própria vida, não consegue um momento de lazer, não consegue levar seu filho ao médico ou alguma coisa da escola, não consegue se profissionalizar, justamente porque não tem um tempo hábil. E aí eu não tenho dúvidas de que esse é o principal debate sobre leis trabalhistas dos últimos 50 anos. E aí a gente vê muitas tentativas de fake news, dizendo que se acabar com a escala 6x1 vai ter desemprego. É mentira, porque quando a gente estava lá no debate sobre ter o 13º como um direito, os empregadores, os grandes ricos, diziam: vai acabar também com as empresas ter 13º. E quando foi a luta para ter, evidentemente, a possibilidade de férias, também disseram que iam acabar com as empresas. E, no entanto, as empresas aí estão lucrando absurdamente em cima do trabalhador e da trabalhadora. E, obviamente, o que a gente quer é retomar as 40 horas de trabalho semanais, garantindo férias, garantindo folga no sábado e no domingo. Isso é o mínimo possível e razoável numa perspectiva de trabalho. Vida além do trabalho é algo que é essencial. E nós estamos acompanhando aqui os debates no Congresso Nacional e vi o líder do PL falando que esse povo tem que trabalhar até a exaustão. Como assim? Quando a gente olha a escala de trabalho de deputados e deputadas, trabalhamos 3 dias, em tese, aqui, votando, 3 dias das semanas apenas. Tem deputado que nem aparece aqui. E por que é contra? A mesma coisa acontece no Congresso Nacional. São só 3 dias de trabalho para a votação concreta. E por que ninguém discute isso? E quando é para discutir melhorias para os trabalhadores, reconhecimento da sua humanidade, os deputados, em especial o deputado da extrema-direita, usando o microfone para dizer que trabalhador tem que trabalhar até a exaustão, mesmo porque na China, no Japão, trabalham até a exaustão. É um escândalo a gente ouvir qualquer deputado falando isso quando ele só tem 3 dias de trabalho oficiais na semana. É claro que nós que temos compromisso com a população do Rio de Janeiro, nós não só trabalhamos aqui dentro da Assembleia Legislativa, fazemos fiscalizações em locais, fazemos idas para ver se as leis estão realmente sendo efetivadas e executadas. Então, quem trabalha de verdade, obviamente, na política, não trabalha só 3 dias, mas oficialmente só está 3 dias. Então, nesse sentido, dizer o que é um contrassenso ser contra a redução, o fim da escala 6x1. Então, o presidente Lula foi muito feliz em colocar esse projeto para tramitar no Congresso Nacional. Ele pediu, inclusive, urgência. Isso garante, por exemplo, que se em 45 dias esse projeto não for votado, a gente tem a pauta do Congresso Nacional trancada, ou seja, mais nada vai ser votado. Isso é uma vitória do movimento Vida Além do Trabalho, que aqui no Rio de Janeiro a gente tem como líder o Rick, que é um vereador eleito pelo nosso partido PSOL, para a Câmara dos Vereadores, e que no Congresso Nacional temos Érica Hilton como a grande empreendedora desse processo. Algo que é tão central também é que dentro do governo, a pessoa que agarrou com unhas e dentes esse debate é o ministro Guilherme Boulos, ou seja, todo um campo de esquerda trabalhando em prol da população para que não transforme o trabalho como só a única opção de vida, para que ela tenha vida além do trabalho. Então, nesse sentido, foi central e importante essa votação no Congresso Nacional e a gente espera o resultado tão logo.
A gente teve aqui, essa casa também passará por debates importantes com relação à presidência da casa. Hoje tivemos uma reunião no Colégio de Líderes com a chamada do presidente interino Guilherme Delaroli para discutirmos o que será nos próximos momentos. Obviamente, não houve consenso entre os líderes de bancadas sobre votar desde já a presidência da casa, mas é evidente também que o nosso posicionamento, que era exatamente garantir que todo o processo no STF findasse e as decisões desse processo garantisse que a Assembleia Legislativa tivesse estabilidade institucional para que possa realizar a sua eleição de presidente da casa, que, obviamente, a gente sabe que está implicado diretamente em quem será o novo governador do Estado do Rio de Janeiro. Então, por isso, não podemos nos abster de olhar para essa situação em que a gente está colocado no Estado do Rio de Janeiro, e se estamos nessa situação, isso tem nome e sobrenome, Cláudio Castro, que, obviamente, tornou o Rio de Janeiro num mar de lama. Então, isso respinga na Assembleia Legislativa de maneira concreta, e, por isso, os deputados e as deputadas que têm responsabilidade constitucional com o Estado Democrático de Direito, inclusive, devem entender a Assembleia Legislativa como um papel central nisso tudo. Então, estabilidade institucional ou qualquer iniciativa que vá questionar as deliberações da Assembleia Legislativa, a gente precisava precaver disso. Uma vez que não há o consenso com relação a se esgarçar todo o processo no STF para que depois pudéssemos votar a presidência da Alerj, e aí, quem sabe, um governador do Estado, a gente tem aí uma situação que não foi consenso no Colégio de Líderes. A gente vai aguardar as determinações, né, as posições das bancadas serão levadas, né, à discussão à mesa diretora da casa, e só assim terá aí um debate de quando, e será apresentado pela mesa diretora da casa, de quando será as eleições para presidente da casa. Bom, a posição do PSOL é de candidatura própria, e isso não abriremos mão. Mas essa candidatura estará sujeita à unidade da esquerda e do campo progressista, porque entendemos que não dá para continuar nas mãos do mesmo grupo que levou o Rio de Janeiro à lama esse processo também dentro da Assembleia Legislativa. Então, nesse sentido, somos assertivos em dizer que o campo progressista, o campo de esquerda, também defenderá um nome para as eleições aqui para a presidência da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente.